E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do O Cientista Podcast. O meu nome é Antônio e juntamente com o Diego, nós vamos conversar hoje com o Dr. Pedro Alau, que é educador físico, mestre e doutor em epidemiologia pela UFPEL e pós-doutor pelo Instituto da Saúde da Criança da Universidade de Londres. O Pedro também é ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas e atualmente ele atua como docente nos programas de pós-graduação em Educação Física e Epidemiologia, além de ser um dos coordenadores do maior estudo epidemiológico sobre coronavírus do Brasil, o EpiCovid-19. Então seja muito bem-vindo, Pedrinho, muito obrigado pela tua disponibilidade em poder conversar conosco. Eu que agradeço pelo convite, uma satisfação estar aqui conversando com vocês para falar aí de todos os assuntos que a gente julgar relevantes. Certamente que não vai ter como fugir de assuntos da pandemia, mas vamos tentar aí falar de tudo que for necessário nesse tempo que a gente tem. Então tá Pô, que certo. legal. Para Ah, começar muito- do começo, então, a gente quer te conhecer, queremos saber quem era o Pedrinho antes da universidade. O Pedrinho, quando criança, já sonhava em ser um pesquisador, um cientista? Não, muito longe disso, bem longe, né? Na verdade, assim, ó, eu ao longo da minha, claro, vou falar a partir ali da adolescência. Eu sempre fui muito ligado a esportes, cara, muito ligado a esportes. E eu queria ser jogador de futebol, alguma coisa desse tipo. Uh, Obviamente que a bola não tinha o mesmo plano que eu, então era meio difícil. Eu queria ser, mas a bola não queria que eu fosse. E aí, quando eu fiz. Eu tinha 16, ia fazer 17 anos, chegou a hora de eu fazer faculdade, vestibular, e eu pensei em duas áreas, ou jornalismo, mas para fazer jornalismo esportivo, ou educação física, que tinha toda a relação com o esporte. Acabou que naquela época a educação física era a única que tinha na universidade pública, eu queria fazer universidade pública, então eu fui para a educação física. E aí entrei na educação física. Naquele meio tempo eu fiz teste para ser jogador de futebol, não deu certo, óbvio. Em qual time, professor? Hã? Em qual Flamengo. time? Flamengo. Fui Ah, pro não, então Rio. tá bom, então tá bom. Não, claro, fui pro Rio. Não, é porque, vamos falar a verdade, o cara fazer teste no Flamengo e não passar, o cara enche a boca para falar. Agora, Claro. se tivesse feito o teste no Rio Grande ou no Pelotas, aqui, aí já não tinha vergonha. Então, o que, que aconteceu? Aí eu entrei na faculdade de Educação Física, querendo ser treinador de futebol. Porque, claro, não deu certo como jogador. Mas aí, realmente, aí durante a faculdade de Educação Física, aí que eu me interessei muito por esse mundo científico, acadêmico. Tanto que quando eu acabei a graduação, eu já tinha convicção de que eu queria fazer mestrado, doutorado, esse tipo de carreira. Mas nunca pensei que fosse em epidemiologia. Naquela época, a epidemiologia não era nenhuma opção para mim, a gente nem sabia direito o que era epidemiologia. O que aconteceu foi que depois que eu me formei, um colega meu um dia me procurou e disse assim: Pedrinho, nós temos que nos inscrever até amanhã numa seleção de mestrado em epidemiologia. E eu disse: tá, mas epidemiologia, fazer o que na epidemiologia? O cara disse: não, tem toda a relação com a nossa área, eu vou te explicar com calma, mas nós temos que escrever até amanhã. Tinha que pegar um monte de documento, etc. E aí tinha tipo um mês para estudar para a prova. Aí, nesse um mês, eu aprendi o que era epidemiologia, estudei para a prova, passamos, eu e ele, e na verdade, três da educação física, foi a primeira vez que o pessoal da educação física entrou na epidemia, e aí eu fui para esse mundo, entende? Então, não foi uma coisa muito programadinha, assim, desde pequeno, não, muito longe disso. Eu E fui usando as oportunidades que eu achei relevantes. em relação à epidemia, qual curso assim que mais domina assim a questão dos alunos que entram na epidemia? Cara, não tem. Depende Hum. da turma, assim. Nos últimos anos, a educação física é um dos que mais tem aluno ali na epidemia da UFPEL. Mas nutrição sempre tem muita gente, medicina sempre tem bastante. Às vezes o pessoal mais da saúde mental, então psicologia, alguns, mas não muito. Odonto, um monte de gente do odonto, sempre. Fisioterapeuta de vez em quando. Mas tem de tudo, cara. Tem antropólogo. A epidemiologia, isso é uma coisa que a pessoa não conhece muito. A epidemia é uma área muito multidisciplinar. Então não tem uma área única ali. E em relação a isso, a gente viu que os teus trabalhos são bem relacionados com a epidemiologia de atividade física, né, do esporte. E tu teve a oportunidade de escolher trabalhar com isso ou foi coisas que apareceram e tu acabou? Não. Aí foi a minha escolha. Porque aí quando eu entrei na epidemia lá, eu tinha que pensar numa tema para dissertação de mestrado.
E aí, cara, eu queria conectar com a minha área de formação, com a minha área básica, que era a educação física. Naquela época, o César Victor, que acabou sendo meu orientador, o César, ele tinha ido na OMS para uma reunião da área dele, lá, amamentação, essas coisas, e estava tendo naquele mesmo momento uma reunião de um pessoal da atividade física para desenvolver o questionário internacional de atividade física. E aí o que aconteceu? O César veio e disse assim, Pedrinho, eu vou te orientar então. Tem um pessoal que está desenvolvendo um questionário internacional de atividade física, vamos validar esse questionário no Brasil e aplicar na população para saber o quanto que tem de inatividade física. E aí isso foi o meu mestrado. O meu mestrado foi exatamente isso. Eu fiz um estudo de validação do questionário para o cenário do Brasil e fiz um inquérito em Pelotas com 3.182 pessoas que encontrou uma prevalência de inatividade física de 41,1%. Eu me lembro, decora esses números, foi em 2000, porque imagino o quanto que eu não me envolvi com esse troço do mestrado. Então essa foi a minha daí que surgiu o vínculo com a área. E aí para o doutorado, eu já vou adiantar, o que aconteceu? No doutorado, cara, eu fiz uma tese, a minha tese de doutorado é espetacular. A história, não a tese mas a história dela é espetacular. É o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar do Freud, né? Sim. Uma das teorias centrais do Freud é que fatores que operam no começo da tua vida, se tu mama no peito da tua mãe, coisa assim, influenciam a tua construção do teu arcabouço mental, saúde mental, etc., ao longo de toda a vida. Depois, um pessoal começou a adotar uma teoria que é o freudianismo biológico. Por quê? Porque coisas que acontecem no começo da tua vida influenciam também a tua saúde no longo prazo. Então, por exemplo, vou te dar uma coisa bem concreta. Olha, o teu peso ao nascer influencia o teu risco de ter hipertensão lá na frente. Começou a aparecer estudo mostrando isso. Se tu amamenta, influencia no peito por mais tempo, tem maior indicador de QI, não sei quantos anos depois, tem estudos dizendo sobre isso. E aí o que eu pensei? A gente pensou, eu e o César, cara, vamos estudar esse contexto do freudianismo biológico na área da atividade física. Vamos ver quais fatores lá do começo da tua vida que influenciam o teu nível de atividade física na adolescência. Cara, a construção teórica é linda. O meu artigo de doutorado, que acabou até publicado no BMJ, ele tem isso, tem citação do Freud. Toda essa história que eu estou contando para você. Fui lá e analisei os dados. Cara, não deu nada. Nada, absolutamente nada. E mesmo assim foi relevante relatar na literatura que o freudianismo biológico não se aplicava à atividade física. Por que eu gosto de contar essa história? Porque ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, eu tinha uma teoria que era linda, que eu defendia, que eu apresentava, que eu justificava, e os dados me desmentiram. E eu tive a humildade, que é óbvia de um cientista qualquer cientista tem essa característica, de dizer, olha, eu estava errado, é uma relação que não existe. Era só isso que o pessoal da cloroquina tinha que fazer. O pessoal do lockdown era só isso, era dizer, olha, nós tínhamos razões para acreditar que a cloroquina funcionaria, é verdade, mas quando testamos na prática não funcionou, não tem problema, isso é comum na ciência. Agora, quando o troço não funciona e tu segue dizendo que funciona, aí é charlatanismo, aí é falcatrua. Antes, o Diego, antes da gente começar, a gente estava até comentando sobre uma notícia que tu publicou ontem do professor César, que pareceu, que deu-nos a entender que ele falou assim, né, que não dá para ajudar quem não quer se ajudar. Então, parece que a gente está discutindo com uma criança mimada, assim, né? Porque parece que essa discussão da cloroquina, por exemplo, já passou o tempo dela, digamos assim, né? Não tem mais espaço para a gente continuar dando enfoque para isso, mas parece que do outro lado, assim, se tem uma resistência muito forte em relação a isso, né? Exatamente. E é essa coisa básica da ciência, né? De que a ciência, ela começa com perguntas, ela nunca começa com respostas. E isso é uma coisa que está atrapalhada, porque esse que é o problema. O pessoal tem as respostas e fica procurando um estudo que mostra o que eles querem. Mas, na verdade, vamos dar um exemplo bem concreto assim. Se tu procurar artigo que mostra que fumar não causa câncer de pulmão, tu vai achar.
São 5 mil, 10 mil trabalhos sobre isso, deve ter 5, ou por falha metodológica, ou por má fé, ou por flutuação amostral que não achou uma relação. Agora, tu pegar esses 5 artigos para sair divulgando no WhatsApp que fumar não causa câncer de pulmão é má fé, porque aí tu finge que não existe os outros 4.995. E é isso que está acontecendo no caso da cloroquina, por exemplo, a cloroquina. Sim. Então eu acho que isso é uma coisa, em termos de aprendizado para a ciência, que é um tema central da nossa conversa aqui, acho que isso que a população precisa entender. É bem complicado essa situação, porque grande parte da população acredita que tem uma solução e que essa solução a ciência não aceita, né? E é uma coisa muito mais complicada, que na verdade é a ciência tentando defender a população de uma falsa ajuda. Porque um remédio que não funciona é basicamente tu dar uma segurança para as pessoas que não existe, né? Mas eu também acredito que em relação, por exemplo, à vacinação é uma luta que a ciência já venceu, assim, né? Acho que a maioria das pessoas tem a pretensão de se vacinar. E É, eu acho que o problema é que, assim, a gente fala sobre negacionismo e isso parte de uma minoria, mas que é uma minoria muito barulhenta, né? mas deixa eu te dizer uma coisa sobre a vacina, tem toda a razão. Essa foi uma disputa de narrativas que nós ganhamos. Aliás, nós ganhamos várias. Inclusive a da cloroquina a gente já ganhou também. A única que a gente não ganhou é do lockdown, mas beleza. Mas só para não fugir muito do que tu estava falando, a questão das vacinas tem um problema concreto que nós estamos vivenciando agora. As pessoas estão entendendo que a segunda dose é reforço. Quando, na verdade, a segunda dose é parte do protocolo. Então, assim, tem muita gente deixando de tomar a segunda dose. Então, eu acho que agora a gente tem que fazer aí uma boa campanha de comunicação. Espero que o Ministério da Saúde consiga fazer isso, embora, obviamente, eu tenha as minhas desconfianças pelos motivos mais óbvios do mundo, mas eu vejo, assim, uma certa preocupação com a questão da segunda dose. Isso, sim, está passando um pouco do ponto. Os números estão bem grandes, né? Até aqui no estado mesmo, nos últimos números que eu acabei vendo, e foi bem o que a gente tinha comentado naquela reunião que tu tinha feito a abertura da disciplina na biotec, né? Tu comentou isso, né? Questão de outros países, mandar mensagem no celular um mês antes, 15 dias antes, né? Exatamente, avisar e etc. E isso, cara, isso está acontecendo muito forte em outros lugares, e no Brasil, sinceramente, isso está acontecendo muito pouco. Muito pouco. A gente não faz um reforço para as pessoas. Olha, tu tem que ir lá, o dia é tal, etc. Então, assim, isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais com essa sensação de que a segunda dose não é tão importante. Eu tenho isso até aqui na minha cidade. Para a segunda dose aqui da minha avó foi bem difícil, assim, da gente saber o dia que era, porque não, eles acabaram não divulgando, a gente teve que ir atrás, teve que ir em posto para saber, né? Então, é uma situação bem complicada. E em relação, falando da Covid, professor, como é que está o estudo da EpiCovid? Então, assim, ó, vamos lá. O EpiCovid, a gente concluiu aí 10 fases aqui no Rio Grande do Sul, tá? 5 fases no país inteiro, tá? Então, o estudo gaúcho está indo bem, obrigado, eu te responderia. O estudo nacional não é tanto assim. O estudo gaúcho, a gente fez a última fase agora em abril, entende? Está super atualizado e provavelmente a gente ainda vai fazer mais fases. Agora nós estamos sem financiamento, mas acho que nós vamos conseguir de algum canto. Então, esse é o estudo gaúcho, né? O estudo nacional, a gente teve as 3 primeiras fases, aí o Ministério da Saúde tirou o financiamento, negacionismo, boicote, a gente conseguiu dinheiro de outros lados, mas assim, o estudo nacional, porque ele é muito caro, ele acaba sendo mais difícil. Mas o estudo nacional encontrou resultados que eu gosto sempre de destacar assim. Vamos lá. Criança pega tanto quanto adulto. O EpiCovid que mostrou. Sintoma de perda de olfato e paladar, que era pouco falado na literatura internacional, o EpiCovid mostrou que 6 de cada 10 infectados têm. As desigualdades étnico-raciais, socioeconômicas e regionais no Brasil, o EpiCovid mostrou detalhadamente. Aquele resultado que tem no artigo 1 lá do EpiCovid, no Lancet Global Health, que é espetacular, que mostra que das 10 cidades com maior prevalência no Brasil, 9 ou 8 estavam numa faixa que costeava o rio Amazonas. E aí tem toda uma explicação para isso, aqueles transportes de barco, etc. e tal. Então, assim, o EpiCovid trouxe muito resultado para que a gente compreenda melhor o vírus na população brasileira. E uma dúvida que eu tenho é como é que funciona
o delineamento, assim, a organização de uma pesquisa gigante como essa, assim, qual é o primeiro passo? Como é que vocês tiveram essa ideia de dizer, ó, nós vamos fazer isso desta forma? Como é que funciona isso? Olha, na verdade, aí são várias coisas, né? Primeiro, o desenho do estudo eu fiz aqui no sofá de casa, uma folha de caderno, assim. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer esse tipo de estudo. A única coisa que mudou foi o objeto ser Covid, porque eu faço isso toda hora, entende? Então, daí vem, aí é um histórico de 40 anos de pesquisa aqui em Pelotas nessa área. O delineamento aí foi complexo, cara, porque nós tínhamos que pensar assim, vamos falar só do estudo nacional. A gente queria uma amostra que representasse o país, mas a gente não podia fazer uma amostra tradicional representativa da população brasileira, porque logisticamente a gente não conseguiria chegar em tudo que é cidade do interior, do interior, do interior, do interior. Então a gente usou a definição do IBGE dessas regiões intermediárias, que são, como é que eu vou te dizer, elas são sub-regiões. O IBGE divide o país em 3 níveis. Estado, todo mundo conhece, 26, Distrito Federal, cidades, que são 5.570, e regiões intermediárias, que são 133, que é um nível intermediário entre cidade e estado. E aí a gente resolveu pegar a cidade mais populosa de cada uma dessas regiões intermediárias para participar da amostra. E aí em cada cidade, tu pega a malha de setores censitários do IBGE, tu sorteia, no caso do EpiCovid, 25 setores censitários. Em cada setor censitário, tu sorteia 10 casas. Em cada casa, tu sorteia uma pessoa. É por aí. Então, isso aí tu vai fazendo em todas as cidades e tu chega na amostra aí do EpiCovid. Só para vocês terem uma noção do tamanho aí da empreitada. Só de trabalhadores de campo, coletadores de dados, não é os entrevistados, no EpiCovid Brasil eram 2.000 pessoas. A maioria dos estudos científicos não tem 2.000 na amostra. O nosso tinha 2.000 na coleta de dados. Então e esse estudo ele já foi pensado para ser algo nacional ou ele começou no Rio Grande do Sul e passou a ser algo nacional? Começou no Rio Grande do Sul, aí na gestão Mandetta eles se interessaram e contrataram o estudo no Brasil inteiro. Assim que o Mandetta saiu, o estudo começou a ser boicotado. Essa, resumidamente, é a história do Covid. E voltando um pouco no tempo, professor, falando da tua trajetória, como é que foi o início da reitoria, assim, e quais foram os maiores aprendizados, complicações e problemas que tu enfrentou, assim, nessa passagem de uma docência para um reitor, assim? E também aquilo que tu ficou mais contente em poder implementar na universidade, o que seria? Olha, então vamos lá tentar entender aí como é que foi. Primeiro que eu não queria ser candidato a reitor, de jeito nenhum, não tinha nenhum interesse. O que aconteceu foi que eu liderei um grupo e a gente tinha a perspectiva de outro candidato, que na época era o professor Gastal do Direito. Chegou na hora, a mulher dele não deixou, tá, isso aí eu estou dizendo, vai ficar gravado, mas azar, ele que ouça, e aí acabou caindo no meu colo ser candidato a reitor. Então eu fui candidato a reitor, ganhei a eleição. Cara, minha vida mudou completamente, porque eu dei pause na minha vida acadêmica, eu parei de fazer tudo na minha vida acadêmica por 4 anos, praticamente tudo. Fui fazer gestão da universidade. É um outro mundo, fazer gestão da universidade é uma experiência única, eu fiz uma vez só, eu seria reeleito com imensa facilidade aqui na UFPEL, mas decidi não concorrer novamente, até porque eu também não seria nomeado, também tem isso, mas foi uma opção minha não fazer isso 2 vezes na minha vida, fiz uma vez só. Cara, o que mais me deu satisfação? Todas as medidas que foram para os alunos. Então, assim, cara, quando a gente comprou os ônibus para garantir o transporte dos alunos para o Capão do Leão, quando a gente construiu em 1 ano e meio um restaurante universitário que estava há 20 anos em discussão, quando a gente alugou um novo condomínio estudantil e resolveu um problema que estava lá há 30 anos, quando a gente implementou as formaturas institucionais para todos os alunos, cara, quando a gente fez a política de cotas na pós-graduação, cara, cada vitória que era para os alunos da universidade, sempre é as que mais me marcaram e as que eu acho mais interessantes. Teve um monte de outra coisa, a UFPEL bomba nos rankings internacionais hoje, vocês devem ter visto ontem ou anteontem, a UFPEL entre as não sei quantas melhores do mundo, mas sinceramente, teve um monte de pós-graduação, cara,
as coisas que mais me dão orgulho são as coisas para os alunos de graduação da universidade, que era quem mais sofria na UFPEL ao longo da sua trajetória. E que agora, cara, ser aluno de graduação na UFPEL é bom para burro, vamos falar a verdade. Claro que tem defeito, é claro que tem defeito, entende? A pós-graduação também tem defeito. Mas, cara, hoje em dia as pessoas são alunos da UFPEL e adoram ser aluno da UFPEL. Os caras vão lá e tiram selfie no letreiro. Eu, que sou reitor, todas as entrevistas que eu dou praticamente, hoje eu não estou, aliás, mas quase todas, vocês estão acostumados. Vamos falar a verdade, quase todas eu tô com a camisa da UFPEL. Pô, quando que tu vê isso? Então, assim, a UFPEL conseguiu criar um vínculo de sentimento de pertencimento que é de invejar. Então, para mim, tudo que é nesse sentido é o que mais me orgulha. Que bom. E o que ser reitor te contribuiu assim para tanto para tua formação como um profissional, mas também como pessoa? O que te ensinou? Cara, assim, ó, eu acho que a experiência de gestor, ela é uma experiência importante sob o ponto de vista até meio assim de processual, de tu entender os processos, entender como é que as coisas funcionam, mas obviamente que não é isso o principal. O principal é a coisa da maturidade que tu ganha, de saber lidar com a adversidade, de saber lidar com a crítica. Cara, saber lidar com a crítica não é um troço fácil, e tu é reitor, tu vai ser criticado todos os dias no Facebook. Sim. Todos os dias eu era criticado no grupo do Facebook, mas eu ia lá e respondia. Então, assim, acabou que no final da minha gestão, uma coisa que eu me orgulho, assim, cada coisa que eu botava no Facebook tinha 2.000, 3.000 reações e 90% eram positivas. Então eu acho que a gurizada, os alunos, cara, o que os estudantes mais queriam era alguém que conversasse com eles, que ouvisse o que o cara fala. Porque eu me lembro um tempo atrás, tu era aluno da universidade, tu postava um vídeo mostrando uma goteira na tua sala de aula. Cara, não é para ter goteira na sala de aula. E aí os gestores te ignoravam. Pô, isso aí irrita demais. É muito melhor que o gestor vá lá e diga assim, olha, tem essa goteira na tua sala, nós acabamos de informar para a infraestrutura, a gente tem demanda reprimida, vai demorar 2 meses para arrumar a tua goteira, mas nós vamos arrumar a tua goteira. Pô, tá bom, o cara sabe. Agora, antes, os caras eram ignorados, completamente ignorados. Eu me lembro do pessoal postando lá no Capão do Leão, cobra circulando. Aí eu botei, olha, eu me lembro que eu botei assim, olha, a primeira coisa é que tem e vai seguir tendo cobra no Capão. Agora, a gente está organizando com o pessoal da biologia, com etc., quais as estratégias para as cobras não chegarem perto dos prédios, e foi o que a gente fez. Então, assim, os alunos querem essas respostas, e as gestões, elas não podem ficar distantes a esse ponto de não responder esse tipo de coisa, cara. O aluno de verdade da universidade, ele está preocupado com isso, com a goteira na sala de aula, se tem cobra, ele está com medo de caminhar pelo campus, se o ônibus dele vai ter uma fila gigantesca ou não vai. A única crítica que eu ficava puto, e aí eu vou admitir pra vocês, era quando os caras reclamavam da fila do ônibus gratuito. Aí eu falei, vocês ficaram 20 anos pagando para ir com a mesma fila ou maior, num ônibus horrível. Pô, agora vocês têm um ônibus apertado, sem ar-condicionado. Os ônibus de graça eram muito bons, né? Era um conforto. Eu lembro que eu peguei 2 anos da graduação de Santa Silvana e depois peguei o resto com os ônibus. É outro mundo, né? É outro mundo. Mas claro que tinha fila. Realmente tinha fila, porque, claro, tinha uma demanda gigantesca. A gente até queria comprar mais veículos, mas aí o orçamento não permitia. Então é por aí, assim, são essas coisas. Isso é uma coisa legal da gente estar falando, porque quase nunca eu falei sobre isso. Assim. O dia a dia da reitoria, cara, é isso. Não é essas outras pautas macro, não é política. Claro que tem um componente político gigante, mas é isso, cara. É tu dizer assim, pô, gurizada, olha lá, a comida do RU sempre é super elogiada. Pô, que bom. Pá, peraí, mas tem fila aqui. Pô, o pessoal tá reclamando. Uma coisa que me pegava muito, cara, muita coisa de saúde mental nos estudantes. Inclusive risco de suicídio, etc. Então, assim, essas pautas eram as pautas que me tocavam mais. O resto era um pouco do dia a dia, assim, mas é por aí. O RU da UFPEL era muito bom mesmo. E, professor, tu já publicou em várias revistas, assim, né, de alto impacto, né, com um bom nome, Nature, entre outras. E o que tu tem, assim, de dica para o pessoal, né, mais jovem, para, na hora de submeter um artigo, assim, de maior relevância, para ter a oportunidade de conseguir direcionar para uma revista de alto impacto? Olha, assim, ó, a primeira coisa é que, assim, ó, revista de alto impacto
gosta de artigo bem feito. Essa que é a primeira questão. Então, assim, eu acredito que tem alguma coisa de viés, às vezes, não, realmente, blá, blá, blá. Mas, sinceramente, é pesquisa bem feita que vai para a revista de alto impacto. Então, é pensar no estudo, ser metodologicamente bem feito, não ficar com preguiça de atalhar na metodologia. Eu vou fazer isso aqui porque é mais fácil. Cara, esse mais fácil, às vezes, é realmente o que vai te fazer ter o artigo recusado lá na frente. O segundo é a questão do inglês, eu não posso deixar de falar disso. Quando eu ganhei um projeto da Welcome, a primeira coisa que eu fiz foi contratar um professor de inglês para todo o meu grupo de pesquisa, porque tem que saber escrever e falar inglês para publicar nas melhores revistas do mundo, faz parte. E tem que saber falar inglês também, porque as colaborações internacionais, elas te dão subsídios para escrever os artigos. Então, eu acho que é por aí. Boa ciência, boa escrita, boa comunicação em inglês, e tentar estudar temas relevantes. Essa é uma outra coisa. Às vezes a gente faz muita pesquisa para nós mesmos e a gente tem que pensar em um tema que seja de interesse. Então, mas é por aí, não tem grande segredo, cara. E a outra coisa que é uma característica de todo mundo que já publicou artigo na Nature, ou no Lancet, ou na Science, é que o cara submeteu o artigo para lá. Uhum. Às vezes as pessoas também não submetem, e aí ficam, porque não, olha... Se eu tiver uma coisa muito boa, eu tenho que tentar. Se depois 97% dos artigos de algumas dessas revistas são recusados, então não tem nenhum problema com o artigo recusado nessas revistas. E melhor, eles te recusam em 2. Esses dias eu mandei um artigo para a Science e recusaram em menos de 2 dias. E beleza, entende? Vai dar tempo de mandar para outra. E tá bom, se tivessem. O único risco que eu corri é que aceitasse. Então tá bom. Agora tu falando que tu pretendia antes na graduação há muito tempo também cursar jornalismo, explica, eu tava pensando que agora tu passou a publicar esses artigos mais no formato jornalístico, assim, né? Até o último que tu publicou na The Lancet, por exemplo, é um artigo de uma página, não é um artigo tão pesado, um artigo com conteúdo comentário, científico, né? Um formato de correspondência, comentário. E para não acabar tomando mais teu tempo, né, que tá chegando perto do horário que a gente programou, se o Pedrinho lá do começo da graduação te visse hoje, o que ele acharia, o que tu diria para ele, assim, né, com relação a toda a tua caminhada, tudo que aconteceu e tudo que se desenrolou, assim? Cara, a primeira coisa, ele ia debochar de mim porque eu tô gordo. Certamente, eu sempre fui bastante debochado, acho que essa é a primeira parte da resposta. Mas não, falando sério, eu acho que eu veria com 2 palavras, com surpresa e com orgulho. Surpresa porque é muito longe do que eu esperava para mim. Eu achei que eu ia acabar ligado ao mundo do esporte, eu não acabei diretamente ligado ao mundo do esporte. Então, por isso, surpresa. E de uma forma ou de outra, orgulho, entende? Eu tenho orgulho, não tenho nenhum problema de autoestima em admitir que eu tenho bastante orgulho da minha carreira. Eu sei o que eu represento, eu sei o que representa para o UFPEL, tá na mídia nacional todos os dias, praticamente. Todos os dias, eu acho que dá para dizer. Eu todos os dias falo com a mídia faz 1 ano e meio. Praticamente, todos os dias. Não tem nenhum dia. Hoje, se eu olhar minha agenda, eu tenho umas 3 entrevistas. Todos os dias eu estou falando. Que bom. Ontem saiu na Carta Capital, etc. E tal. Então, assim, eu tenho noção do quanto eu me orgulharia de olhar para frente e saber que eu cheguei aqui. Até porque eu cheguei aqui, na verdade, e para mim, assim, eu cheguei aqui, a ESEF chegou, a Epidemio chegou, a UFPEL chegou, a Pelotas chegou e a Região Sul chegou. Então, assim, eu tenho noção do sentimento de pertencimento, tenho noção que as conquistas não são minhas, são nossas, e tenho noção que tem uma gurizada que nem vocês, que é bom saber que tem um cara que tem o status científico que eu tenho hoje, que o César tem, muito maior do que o meu, aliás, eu tenho mais status em termos de conhecimento de mídia, etc. e tal. Mas, assim, eu me inspirei muito no César para chegar onde eu cheguei, e tenho certeza que muita gurizada vai se inspirar também em mim para chegar mais adiante. Então, eu acho que eu olharia com surpresa e com orgulho, por aí. A última pergunta, então, o que tu deixaria de mensagem para nós, jovens pesquisadores que estão começando nesse mundo da ciência? Qual é o futuro da ciência? Não tenho. Tá, eu vou falar 2 coisas. Uma primeira, bem burocrática: comunicação. Não vai dar para ser cientista se não se comunicar bem no futuro. Então, comuniquem, aprendam. Rede social, disseminação científica, vocês têm que comunicar bem a ciência. Essa é a primeira coisa. A segunda é bem
burocrática e é disparado a mais importante. Cara, o cientista de ponta não é o cara que nasceu com, entre aspas, QI privilegiado. Esqueçam isso. A gente às vezes fica procurando um motivo para nos afastar dos caras. E dizer assim, eu nunca vou ser que nem a Natália Pasternak, porque se ela fizer um teste de QI vai dar não sei quanto, ela é genial, etc. E tal. Cara, a coisa que eu mais aprendi nesse meio tempo é que os que chegaram mais longe são os que mais trabalharam. Então, assim, o Michael Jordan dizia, né, que quanto mais ele treinava, mais sorte ele tinha, porque às vezes as pessoas brincavam com a sorte. O Hamilton é mais ou menos a mesma história, os caras dizem, o Hamilton, os outros quebram quando estão na frente dele. Não, cara. Então, assim, cara, trabalhar muito, muitas horas por dia, se dedicar seriamente ao troço é o que faz diferença. Muito mais do que qualquer outra coisa. Evitar atalho. Eu vou escrever um artigo e boto teu nome, tu escreve o teu e bota o meu nome. Esqueçam isso. A ciência boa é bem feita, é sem atalho, é com muito trabalho e não necessita de uma mente brilhante. Pode ter certeza disso. Eu tenho muita convicção de que eu não tenho uma mente brilhante, eu sou um puta de um trabalhador. Então, eu trabalho um monte e eu estou colhendo frutos de muito trabalho. Gurizada, muito obrigado. Cheguei no meu limite de tempo. Foi muito legal conversar com vocês. Nós que agradecemos, professor. Espero que outra vez aí, depois a gente converse de novo. Aí a gente pode fazer um novo podcast depois da pandemia, numa mesa de bar. Aí a gente vai bebendo e conversando. No nave. No nave me serve. Obrigado, gurizada. Tá certo, muito obrigado. Até mais. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio do O Cientista Podcast. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam tanto ao vivo, ou tu que está nos assistindo agora na íntegra. A nossa página no Instagram é @ocientistapodcast. O meu Instagram privado é @antoniod.pagano. E o Diego? E o meu é @DiegoSerrasol. Então isso aí, muito obrigado, pessoal. Tamo junto, até a próxima.